Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro e antes da gente começar, como sempre, vamos fazer o nosso agradecimento especial para quem torna esse conteúdo possível, que é a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. A minha convidada de hoje é engenheira de alimentos com mestrado e especializações realizadas na Europa e nos Estados Unidos. Ela tem mais de 15 anos de experiência na cadeia de chocolate e atuou em multinacionais como a Bunge. Ela é fundadora da Ara Cacau, empresa que é uma empresa de consultoria. Ela também já lecionou na Universidade Estadual de Utah, nos Estados Unidos, onde colaborou em pesquisas sobre chocolate bean to bar e manteiga de cacau. Além disso, realizou expedições técnicas a diversas regiões produtoras de cacau na América Latina, contribuindo para fortalecer o elo entre a qualidade e sustentabilidade na cadeia produtiva. Eu vou conversar com a Luciana Monteiro. Seja bem-vinda, Luciana. Oi, Fábio, que alegria, que prazer estar aqui e muito obrigada aí pela recepção, pelo convite. Estou ansiosa aqui para a gente falar de um tema que eu tanto sou entusiasta para falar, que é de cacau e chocolate. Maravilha. Bom, então a primeira pergunta já é justamente sobre isso. Como é que o cacau e o chocolate entraram na sua vida aí? Fábio, você sabe que é muito interessante, né, essa pergunta. Eu nunca escolhi trabalhar com cacau e chocolate, né? Eu sou engenheira de alimentos de formação e quando eu estava ali na graduação, que a gente começa a fazer os planos e entender para onde que a gente vai com a nossa profissão, eu olhava para o mercado de lácteos, né? Queria fazer iogurte, queria fazer queijos. Mas aí, naquela reta assim, final que a gente começa a buscar programas de trainee e para entrar, né, no mercado de trabalho, nenhuma empresa de lácteos quis me contratar. E eu fui contratada pela Barrica Lebon, na planta de Extrema ali, para trabalhar no laboratório de pesquisa e desenvolvimento. E aí eu falo que o cacau e o chocolate é um caminho sem volta, assim, você precisa pensar muito bem, você vai entrar no business, assim, porque uma vez que entrou, acabou, assim, não dá ré. E a partir daí, assim, uma coisa foi me levando a outra, né? Fiquei um tempo na Barrica Lebon, com pesquisa e desenvolvimento, depois outras empresas foram me contratando, sempre para atuar na indústria do chocolate, atender a indústria de chocolate, né? Então, eu fiquei meio sem escolha e aí me apaixonei, né, literalmente pela área. Quando terminei a graduação, já estava na Barrica Lebon, decidi fazer um mestrado na área de chocolate. E aí, depois foi só, né, essa construção hoje, já há mais de 15 anos trabalhando com isso. Legal. Luciana, eu queria que você falasse um pouco para a gente ter um panorama aí do agro, da parte do cacau, né? Eu queria que você desse um panorama sobre a produção do cacau no Brasil. Quais são as principais regiões? O Brasil é um player importante no mercado internacional ou não? Fala um pouquinho sobre esse mercado. Tá. Não, é muito interessante, né, assim, a gente contextualizar o Brasil. Primeiro que Brasil, para a indústria de chocolate global, ela tem uma importância muito grande. A gente, no passado, né, antes de eu nascer ali na década de 80, a gente era o maior produtor e muito reconhecido por qualidade, por profissionalismo aqui da cadeia. Porém, teve um problema que foi a vassoura de bruxa, né? Assim, a gente, inclusive, investigações até hoje, se foi um caso de uma inserção proposital desse fungo ali na região cacaueira do sul da Bahia, que disseminou as lavouras, né? Então a gente teve uma queda abrupta, assim, acabou, né, com a cadeia ali no local. E nesse momento, né, o Brasil perde a relevância que ele tinha global e a África assume seu lugar, que é até hoje de maior produtor global. Só para a gente sintonizar assim, do que a gente está falando, hoje a África ela representa mais de 70% de toda a produção de cacau global. Então a gente tem o cacau muito concentrado. Segundo vem logo a América Latina, e quando a gente coloca o Brasil dentro dessa perspectiva, a gente ocupa ali o 7º lugar em produção de cacau. E aí, olhando para o Brasil na sua característica aqui nacional, é uma coisa muito interessante porque poucas pessoas sabem, mas o Brasil não é autossuficiente na produção de cacau. Então, hoje, todo o cacau produzido localmente é consumido pela nossa própria indústria e a gente ainda tem que importar um pouco de cacau da África.
Uhum. Existem várias iniciativas, né, para que até 2030, mas 2030 já está aí, vamos ver, Já né, se a indústria chegou. vai, é, se o campo vai conseguir, mas que a gente consiga atingir esse patamar minimamente de ser autossustentável e, quem sabe, até exportador de cacau. Mas o Uhum. Brasil, eu gosto muito de falar disso, mas talvez quando a gente fala de cacau, seja um dos raros exemplos que o melhor do cacau fica no Brasil, né? Então, a gente pouquíssimo exporta, mas o nosso cacau especial, nosso cacau de alta qualidade é processado localmente, né? Assim como o nosso Legal. cacau de massa também é processado localmente. E a gente tem destaque para as regiões norte e nordeste, falando muito da bacia amazônica, ali a gente pega todos os estados, né? Destaque para o Pará, que é o maior produtor nacional. Depois tem Rondônia, uma parte do Mato Grosso, Amazonas também é bem representativo, até uma coisinha um pouco ali no Acre, Roraima, Amapá, tem alguma coisinha de cacau selvagem ali também. E depois a gente vai para a Bahia, que é a grande referência. Assim, hoje o Pará já ocupou o lugar de primeira posição, mas a cultura cacaueira, os centros de pesquisas, né, muita referência que a gente tem de conhecimento é sul da Bahia ali. Então é um lugar que eu falo que você chega na cidade do cacau, você respira cacau quando está por ali, sabe? Uhum. Legal. E na África, quais são os principais? Qual é a principal região produtora? A gente tem Costa do Marfim como o primeiro colocado ali como país de maior produção, e depois vem Gana. Uhum. Então, Entendi. os dois ali, e daí acho que Gana, Costa do Marfim, Equador frequentemente ocupa o terceiro lugar na produção. Depois a gente vai para Camarões e Nigéria, se não me engano. Uhum. Esse terceiro nome, esse quarto nome aí tá, não estou com tanta certeza, acho que é Nigéria. Tá. Mas a África tem uma representatividade muito grande ali, né? Principalmente falando de Costa do Marfim e Gana. Legal. E com relação a método de cultivo, produtividade e qualidade também, o Brasil, como é que está o Brasil? Você tem essa informação de tipo, como está o Brasil em relação a esses outros, essas outras regiões, os outros países, em relação à produtividade e também à qualidade do cacau? Tá. A produtividade, eu não vou ser a melhor pessoa para falar, mas eu mapeio um pouco isso. Eu sei que a gente tem um potencial muito grande ainda de aumentar a produtividade no campo. Isso Uhum. porque, falando da região assim que eu tenho mais proximidade, que é a Bahia, a gente tem roças lá muito abandonadas por conta dessa crise, né, que foi na década de 80. Então, muita gente abandonou. Então, as roças estão lá com material genético daquela época. Essas roças abandonadas, elas acabam causando um pouco certo impacto para os vizinhos que estão ali trabalhando, né? Uhum. Então, muita coisa ali que poderia ser reativada, ser retomada, e algumas roças, assim, algumas fazendas que continuaram em ação, a gente, nesse momento aqui, né, que a gente está falando, a gente está num momento muito próspero do cacau. Assim, o preço do cacau atingiu recordes na Bolsa de Valor, então, assim, os produtores de cacau estão muito entusiasmados. Mas a gente via numa monotonia de preço da commodity ali muito antiga, então isso não estava, né, entusiasmando muito o produtor. Quando a gente Uhum. tem esse desânimo, né, a gente você vê baixo investimento nas roças. Então, o que eu estou falando de adubação, de sistema de poda, né, de renovação da lavoura. Então, a gente tinha material genético muito antigo que já não está mais adaptado para as mudanças climáticas que a gente teve. Então, essas roças estavam bem poucos produtivas. Mas quando a gente fala com os órgãos que estão fomentando isso, eles enxergam um potencial muito grande no Brasil. E principalmente da gente falando desses tratos culturais ali. Então a gente tem um potencial de aumento, né, dessa produtividade muito alta no Brasil. Uhum. Aí, falando de sistemas de cultivo, né, a gente teve um relatório lançado em 2022,
do qual apontava que 80% da área de produção de cacau no Brasil eram sistemas agroflorestais ou sistemas cabruca. Né? Para quem não conhece o que é o sistema cabruca é você preservar a mata e aquela parte baixa, né? Você ralhar, tirar ali e você entra com um sistema de cultivo. Então você tem, né, a região da Bahia ali, muita gente direciona a preservação que se tem da Mata Atlântica justamente pelo cultivo do cacau ali naquela região. Ou seja, você consegue deixar a mata de pé com um sistema rentável, com um sistema produtivo. Porque a gente sabe, né? Se a floresta não é tão rentável quanto outros cultivos, ela vai ao chão. Então, a gente não tem programas de preservação da floresta tal como ela é aqui. Então, ali naquela região, a gente tem uma grande preservação justamente por conta da cadeia do cacau que conseguiu preservar dentro desse sistema cabruca. E o sistema agroflorestal, que o cacau é muito bem-vindo para o sistema agroflorestal, porque ele é aquela planta que se chama de extrato baixo, né? Então, outras plantas vão crescendo, médio, alto, ali mimetizando o que a gente tem na natureza, na floresta, e o cacau ocupa isso daí. Como é uma cadeia muito bem desenvolvida no Brasil, como é uma cadeia que ela tem um período mais longo, assim, de trabalhar, diferente de frutas, por exemplo, né, que tem uma vida ali mais curta, ela é muito atrativa para quem quer trabalhar com sistemas regenerativos, com sistemas agroflorestais, então ela tem um lugar, o cacau acaba ocupando muito bem um local aí. E a gente ainda tem um sistema a pleno sol, né, que é bastante disseminado. As árvores de cacau sofrem muito num país como o Brasil, com alta incidência de sol, então, do que eu sei desses sistemas, eles são mais custosos também para o produtor em relação ao investimento, de irrigação, mesmo de adubação, outros sistemas ali de tratos culturais, justamente por conta, né, que a bichinha, coitada, fica ali embaixo do sol sofrendo. Mas a gente tem esses sistemas aí bastante disseminados aí pelo Brasil. Legal. Então, você diria aí que o mais eficiente pro cacau, que ele mais vai bem e tem essa junção com também a sustentabilidade é essa parte do cultivo agroflorestal, né? Porque ajuda ali a proteger um pouco a planta também dos excessos, né, de sol e já aproveita e cuida da natureza, preserva a natureza junto, né? Exatamente, Fábio. E é importante a gente falar disso, porque quando a gente olha para onde vai esse cacau, para a cadeia de chocolate, né? Então, não existiria cadeia de cacau se a gente não tivesse a indústria tão forte. A indústria brasileira de processamento de cacau, ela ocupa um dos em produção, né? Lembrando que a gente é um país muito grande. Embora nosso consumo per capita ainda seja baixo e a gente tenha muito ainda a se desenvolver nessa indústria, a gente ocupa a quinta posição no ranking de produção mundial de chocolate. E a indústria de chocolate, ela é muito, eu diria até uma das indústrias mais cobradas pelo consumidor, pela sociedade civil em relação de onde que está vindo o seu cacau, como é que você está produzindo esse cacau. Né? Várias razões levaram a gente a chegar até isso historicamente, mas o fato é, por exemplo, a África ela foi muito degradada, assim, ela foi muito severamente prejudicada para inserir a cultura do cacau. Então, nesse momento que a gente fala muito de preservação, que a gente fala muito de sustentabilidade, que a gente fala de crise climática, a gente olha e fala, bem, peraí, para comer chocolate eu preciso fazer isso aqui com o planeta? Né? Então o consumidor ele se posiciona e ele tem cobrado muito ativamente. Eu falo hoje para os meus clientes, não tem como você entrar para o negócio de chocolate se você não souber endereçar muito bem essas questões, né? Como é que está sendo a sustentabilidade na hora de produzir o seu cacau, como é que estão sendo a relação social com quem está produzindo o seu cacau, porque isso o seu consumidor vai cobrar como está fazendo com a indústria como um todo.
E a gente, em Brasil, assim, se destaca um pouquinho quando a gente fala desse tema, justamente por esse número que eu te passei. 80% da nossa produção, ela vem de sistemas sustentáveis, né, agroflorestais e cabruca. Então, a gente consegue trazer, né, para essa fábrica de chocolates um endereçamento a respeito desse assunto, né? Então acho que é um ponto positivo aí que eu gosto de trazer da nossa cadeia. Legal. E com relação à indústria, a gente, até um negócio que eu vi recentemente aqui nas redes sociais, o pessoal reclamando bastante, principalmente das grandes indústrias, né, que começaram a lançar, o pessoal fala, pô, tem cada vez menos chocolate, por exemplo, muitos produtos ali que passaram a colocar no rótulo sabor chocolate, porque nem chocolate mais estão colocando. Então, eu vi uma grande discussão disso nas últimas semanas aí na rede social, e o surgimento de empresas também que têm essa pegada mais de fazer um negócio mais premium, um negócio mais preocupado com a sustentabilidade. Então, a gente tem algumas empresas aqui no Brasil bem posicionadas nesse sentido, mas eu queria que você desse um panorama geral aí da indústria do chocolate agora, né? Tá. Fábio, para quem está ouvindo a gente aqui, eu quero dizer que talvez eu seja otimista demais, né? Talvez seja um dos meus grandes defeitos, mas eu acredito que o Brasil tem um lugar que a gente vai ocupar muito rapidamente de se posicionar como país de origem de processamento de chocolate de qualidade superior, né? Muitas vezes a gente está falando de uma característica, ai, me fugiu a palavra, uma categoria, desculpa, de uma categoria de produto aqui que se chama bean to bar, né? Que é nada mais do que você pegar os grãos de cacau e essa mesma indústria processar até chegar na barra de chocolate. Então, bean to bar. Com isso, o que acontece? A gente consegue garantir ali o processamento de cada etapa e a gente tem uma exclusividade dessa qualidade do produto. Para trazer uma contrapartida de por que isso é tão relevante, a gente tem o processamento tradicional. Então, a gente tem a cadeia de abastecimento ali do cacau, que entrega essa matéria-prima para as indústrias moageiras, que a gente chama, né? Aqui no Brasil, a gente tem 3 parques industriais que são as grandes, maiores moageiras globais, né? As 3 estão aqui, que é a Cargill, Barrica Lebow e a Ufine, com planta aqui. Então, elas vão produzir a manteiga de cacau, a massa de cacau e o pó de cacau, que são os ingredientes importantes para a fabricação de chocolate. Uhum. Esses ingredientes, acabam que eles têm uma especificação técnica muito similar. Ou seja, essa matéria-prima, quando vai para a indústria de chocolate, a diferenciação aqui não vai ser tão grande, porque a gente tem digamos, uma homogeneidade ali de características de produto. Aí esses produtos vão virar todas essas diversidades de portfólio que a gente tem aqui. Na categoria bean to bar, que a gente busca cada vez mais a elevação de qualidade, o chocolate premium, você tem uma diferenciação da qualidade da matéria-prima, então a gente está falando de cacau fino, de cacau de excelência, e essas variações, cada fabricante de chocolate ali vai fazer uma torra especializada, vai ter uma formulação de chocolate, vai ter o terroir do cacau. Então, são várias coisas que um chocolate 70% exatamente com a mesma formulação, a gente tem, né, uma diversidade ali muito grande de característica do produto, do sabor do produto, justamente por conta disso daí. Então, o Brasil vem se destacando muito nessa produção, né? Mesmo que não seja o chocolate bean to bar, falando de chocolate de premium, a gente vê todas essas grandes marcas também se posicionando dentro dessa categoria. E claro que a gente não pode esquecer do chocolate de massa, né? E esse chocolate de massa, muitas vezes ele se confunde ali com esse sabor chocolate. Por quê? Às vezes a gente está falando de um produto, Fábio, que ele não é uma barra de chocolate, mas ele é um bombom que tem amendoim, tem castanha, tem casquinha, tem um monte de coisa e uma camadinha de chocolate ali.
Essa camadinha de chocolate, ela tá virando cada vez mais sabor chocolate. O que que é o sabor de chocolate, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que, abre parênteses aqui, só contando pra gente, é uma das mais permissivas no Brasil, no mundo, né? Então, no nosso território brasileiro aqui, para a gente considerar chocolate, basta ter 25% de cacau e esse produto pode ser considerado chocolate, né? Até os nossos vizinhos argentinos, chilenos, né, aqui da América Latina, tem um posicionamento já mais restritivo, assim, cobra um pouquinho mais para dar esse título de chocolate. Então, tudo que está abaixo disso é considerado sabor chocolate, né? Então, já dentro desse chocolate mesmo, que atende os 25%, a gente ainda não tem uma cobrança da qualidade do leite, a gente não tem uma cobrança da qualidade de gordura, então é bem, né, soft, digamos assim, essa legislação. E o sabor chocolate, ele vai entrar em tudo isso. Então, assim, muitas vezes quando a gente come um sorvete, ele não é de chocolate, né, aquele floquinhos que tem ali, aquela cobertura, é sabor chocolate. Quando a gente vai comer um panetone, raramente ele é feito com cobertura de chocolate, ele é uma cobertura sabor chocolate. Então, com isso, assim, eu, entusiasta do mercado, fico um pouco chateada o consumidor vai se distanciando desse sabor chocolate e vai consumindo açúcar, né? Enquanto que aqui a gente tem um cacau de excelente qualidade, que é um prazer, que é um deleite da gente consumir, né? Então, a gente, falando dessa característica, né? A gente tem um mercado premium cada vez mais se consolidando, porque a gente quer porque as pessoas querem um chocolate com alto teor de cacau, com uma característica muito boa, e a gente tem essa indústria de massa ali também muito forte, mas que muitas vezes passeia ali com esse sabor chocolate que nem é tão bom assim. Boa. E com relação ao consumo, principalmente agora falando desse premium, né? Porque antes a gente viaja bastante e aí sempre vai atrás das marcas lá, os suíços que são famosos, os franceses, etc. E aí o Brasil agora está começando a surgir aí já faz algum tempo, essas empresas também com um chocolate diferenciado, premium e tudo mais. E como é que tem evoluído esse consumo? Você acha que o brasileiro está buscando cada vez mais essa qualidade? Como é que você tem observado isso? Sim, sim, sim. É muito interessante assim que quando a gente começa e eu falo a gente para me incluir nesse pacote, mas quando a gente começa a entender um pouquinho mais de chocolate, nosso primeiro passo é buscar chocolates internacionais. Então a gente vai Bélgica, Suíça, Alemanha, Itália, né, grandes referências, Japão, são grandes referências globais aí de chocolate de alta qualidade. E aí a gente, né, tem orgulho de dizer e oferecer para os amigos esses chocolates importados. Porém, quando a gente vai entrando um pouquinho mais, entendendo o que é um chocolate de alta qualidade, a gente volta para onde? Para o Brasil. Né? Então, eu falo, meu grande sonho é que todo mundo tenha essa consciência. Você quer comer um bom chocolate? Você vem para o Brasil. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque esses chocolates de grandes marcas, assim, que nos vem à mente quando a gente fala de chocolate importado premium, eles são feitos com aquele cacau commodity, que é um cacau que não recebeu um processo de seleção, um processo de fermentação, uma secagem adequada. Então, ele tem uma qualidade muito inferior. Esse chocolate que a gente traz para essa indústria premium, a gente está falando de um chocolate de cacau fino, um chocolate que passou por todo um trato cultural diferente no campo. Só para te dar uma noção assim de trabalho no campo, um cacau pro commodity, ele da hora que ele sai do pé, que não tem seleção nenhuma, até ele estar pronto para ser comercializado, a gente está falando de uns 7 dias aí. O cacau fino, para nessa mesma rota, a gente está falando ali minimamente de uns 14, 18 dias, às vezes até um pouquinho mais. Né? Então, ele tem um investimento no campo muito maior para ele atingir essa alta qualidade.
Então, dentro dessa jornada do consumidor, né, dele entender o que é o chocolate premium ali, e ele ir chegando aqui nesse mercado nacional aqui de chocolate, a gente vê um entusiasmo muito grande, né? Então, essa indústria vem se consolidando, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir dados de mercado para falar disso, né? Mas o que a gente vê é um aumento de marcas, um aumento da demanda por cacau de alta qualidade. Do meu lado, uma demanda por consultoria para instalar essas fábricas, né? Mas a gente vê sim esse amadurecimento do mercado para um segmento de alta qualidade. Legal. Você falou uma coisa que é interessante, que vai procurar produtos de qualidade primeiro nas marcas estrangeiras e acaba voltando aqui para o Brasil. Eu fui visitar na Suíça uma fábrica da Calier, e lá, eles fizeram um museu lá dentro, tem um museu do chocolate, você entra, ele conta a história, aí você vai ver, e o cacau vem tudo da América do Sul, o cacau que eles usam, né? E você fala, putz, o Brasil já tem isso aqui, tem esse potencial, e aí acho que vale até a gente comentar desse case da Cacau Show, que tá fazendo um trabalho também muito legal nesse sentido, além do chocolate, né? Os caras criaram resorts de chocolate, o parque de diversões de chocolate. Então, acho que tudo isso acaba também ajudando demais, né? A divulgar esse potencial que a gente tem. E a gente, não só deles, mas a indústria do cacau como um todo, o do chocolate, né? Então, acho que eles estão cumprindo um papel muito legal que vai além ali do marketing da empresa, né? Acho que ajuda o mercado como um todo. Ô, Fábio, você sabe que dentro dessa indústria é muito interessante que a gente tem uma coisa que eu chamo dos cacau lovers. Então, assim, eu não vejo alguém tão entusiasmado na produção, né? Eu nunca ouvi falar do soja lovers. Que mais que a gente tem de cadeira do cana lovers, né? Mas a gente tem os cacau lovers. Então, assim, é um segmento que eu não sei se é a composição química, se é um legado que os maias deixaram para a gente, mas a gente tem um entusiasmo muito grande. Então, por exemplo, né, esse hotel da Cacau Show que fica ali em Campos do Jordão, os quartos são todos temáticos, assim, né? Você encontra um quadro de cacau. E aí você fala assim, meu Deus, por que é tão entusiasmante você ver a matéria-prima ali num quadro, num lugar que você vai para relaxar, para se divertir? Mas é uma característica do segmento, entendeu? Quem está assim, nesse meio, e mesmo os entusiastas ali do chocolate adoram entrar, mas entrar de cabeça, assim, né? Se diverte nesse lugar do chocolate. E aí a gente começa a ver essas oportunidades, assim, sendo exploradas. Então, o chocolate, ele vai muito nesse imaginário. É muito comum, né? A gente tem Gramado aí para nos trazer de exemplo, né? Que é um mundo fantástico do chocolate, é um Willy Wonka. Então, isso combina muito com a categoria. E a gente vê essas expansões, e isso, para a gente que é da indústria, a gente só agradece, porque fortalece muito, a gente ajuda a desenvolver o mercado, né? A Cacau Show, por exemplo, dentro do Brasil, tem uma participação muito especial no desenvolvimento do consumo, no aumento do consumo per capita, porque ela acessibiliza o chocolate ali como presente para a grande massa, né? Então ela tem sua representatividade, digamos, na história do chocolate nacional. E a gente vê esse entusiasmo se espalhando aí por outras regiões do Brasil. Então, citando um exemplo do sul da Bahia ali, que eu comentei, né, que é forte essa cultura do cacau, a gente vê o turismo rural de experiência, né, com cacau e chocolate, assim, sendo bastante divulgado por lá. Então, hoje a gente tem navios, né, que atracam ali no Porto de Ilhéus e que levam multidões, assim, para visitar uma fazenda de cacau, né, porque as pessoas querem ver de onde o cacau é feito, e aí tem demonstrações da fábrica de chocolate, desde do fruto lá, então toda a transformação, e isso tem se desenvolvido muito ali naquela região, né, então
Legal. Continuando aquilo que eu estou falando do entusiasmo, né, que essa cadeia tem, o consumidor ele quer mergulhar, né, ele quer Uhum. ter a experiência assim, de chocolate vindo de diversas formas. Aí. Boa. E você sabe que você estava falando dos cacau lovers, né? O cacau tem uma substância lá que é aquela conhecida como a substância química do amor, alguma coisa assim, né? Então, tem alguma coisa na composição ali que traz um bem-estar ali e faz as que tá, pessoas se viciarem. E é uma crescente isso exatamente. também, né? Junto com o cacau, com o chocolate e o cacau, a gente vê também um movimento desse dos cafés também, os cafés gourmet e tudo Isso, mais. Então, exato. é muito legal ver o Brasil podendo cada vez mais não só sendo um produtor do cacau, mas também aproveitar e agregar valor ao produto, que é o Bean to Bar aí, né? Que é poder também aproveitar os benefícios desse mercado, controlando todo o processo e agregando valor, e isso vai melhorando o setor, a economia, enfim. Tem um impacto grande aí em tudo. E a gente viu também aí um outro caso legal, foi da Dengo, né? Que também a gente teve a oportunidade, eu levei o time lá para conhecer também, lá em São Paulo, o museuzinho A deles fábrica. ali, a fábrica. Putz, a Dengo agora abriu recentemente uma loja, acho que foi em Paris, né? Foi na Europa. Então, putz, um chocolate brasileiro indo Brasileiro. para um mercado que já é muito estabelecido e desafiando isso, né? Então, é muito legal esse exemplo também de como o Brasil tem esse potencial, né, de se destacar nessa indústria do chocolate também, né? Exatamente. A Dengo, eu acho que como a Cacau Show, né, quando ela veio, ela marcou história para o Brasil, né, para a história do chocolate. A Dengo está fazendo isso também. Então, é muito interessante porque o impacto que ela traz ali para o sul da Bahia, que ela começou ali com o sul da Bahia, agora ela tem planos de expansão, né, que é aberto assim na mídia. Mas ela começa ali e a ideia realmente é fazer uma transformação, né, da região que vinha ainda de um legado de vassoura de bruxa, de uma descrença, né, muito grande ali dos produtores. Então ela vem e ela injeta uma injeção de energia ali, falando que, pessoal, eu preciso de cacau de qualidade e eu vou pagar por isso, e eu vou pagar muito bem por isso. Então a gente vira, de novo, um case mundial, assim, dessa cadeia de compra do cacau, né? Então ela consegue elevar essa característica de matéria-prima, mas ela entende que ela precisa processar isso muito bem, trazer uma brasilidade ali, que acho que compõe todo o branding dela, e levar isso direto para o consumidor, porque ela precisa explicar por que o chocolate dela é diferenciado. Né? Por que o chocolate dela não é só mais um no mercado? E ninguém vai fazer isso tão bem quanto ela mesma. Então a gente vê lojas aí pipocando pelo Brasil, e eles trazendo cada vez mais produtos, né, aumento da demanda de cacau, eles estão com um projeto de nova fábrica de expansão, então é um case de muito orgulho, assim, para a gente aqui no Brasil também, né. Sim, com certeza. E, bom, falando de futuro aí, eu tenho acompanhado algumas notícias falando da escassez do cacau, né? Que é a previsão de escassez e que vai faltar chocolate, ou vai faltar cacau, pelo menos, que no mundo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que estão essas previsões, né? Com relação a esse mercado e o quanto isso é uma oportunidade para o Brasil voltar, como você falou, a ser um protagonista aí nessa área também de produção, né? Olha, Fábio, isso é um problema que a gente está enfrentando na cadeia e o que acontece, né? A gente, não só a cadeia do cacau, mas a gente está passando por uma crise climática, muitas mudanças severas, né? Que impactaram muito aí a nossa produção. Além disso, somado a isso, a nossa cadeia ela enfrenta
problemas, lembra que eu falei, 70% do cacau está concentrado ali no continente africano. Não preciso me estender, porque todo mundo sabe de todas as questões de baixo desenvolvimento que a África sofre. Então, a cadeia sofre junto, né, com todas essas questões aí. Então, a África tinha o envelhecimento das plantas que há muito tempo vinha se falando que precisava ser renovado, tinha uma questão de atenção para o homem do campo que precisava ser dado, então, que é uma característica muito diferente. Aqui a gente, quando fala de produção de cacau, a gente está falando de agronegócio, a gente está falando de pequenos produtores, mas ainda assim, tem muita coisa a ser feita, mas muita coisa já foi feita, né, para essa cadeia. Quando a gente fala de África, ali é o caos, né? Então a indústria, a cadeia de cacau sofreu com todas essas consequências ali. Somado a isso, a gente passou por uma temporada de El Niño. El Niño, ele impacta, né? Quem é do agro conhece muito bem os efeitos severos ali do El Niño, que foi mais acentuado do que costumava ser. Com isso, a gente tem 3 entregas do continente africano comprometidas. Então, por 3 anos seguidos, eles entregaram pouco cacau. Aí, no terceiro ano, o mercado reagiu e explodiu no preço, que é o que a gente está vivendo aqui hoje. Para a gente endereçar esse tema, a gente precisa dar uma atenção, né? Então, as indústrias precisam se organizar e lidar com questões pertinentes lá, que são urgentes a serem tratados no continente africano, mas por nossa vez aqui, a América Latina vê uma oportunidade de atingir o primeiro lugar ali, vai ser muito difícil, mas de aumentar muito a sua produção, né? E aí, com isso, a gente vai precisar endereçar todas essas questões ambientais que a gente vem falando, né? Então, é muito, muito curioso, assim, que quando a gente conversa, né, com os professores, quando a gente conversa com especialistas em agrofloresta, a gente fala, gente, o caminho é por aqui, né? Por que não? Né? Então, a gente vai cuidar do solo, a gente vai cuidar do rio, a gente vai ter produtividade, a gente vai ter um produto que faça bem para o planeta. E nesse ponto, de novo, o Brasil se destaca, porque a gente já tem muita coisa implementada, tem muita coisa a melhorar, né, tem muita coisa a ser feita, mas isso, acho que cada vez mais a gente tem que ver que não é papo de paz e amor, assim, né, dos ripongas, e sim a gente está falando de negócio, a gente está falando de perenidade, né, de sustentabilidade do seu negócio, de longevidade ali do seu negócio, né. A gente teve uma reportagem da Forbes, até um pouquinho sensacionalista, dizendo assim, daqui 25 anos não vai ter mais chocolate. Então, assim, eu acho que é uma luz vermelha, assim, que todo mundo da cadeia precisa endereçar, que a gente não pode ter cacau a qualquer preço. A gente precisa ter cacau dentro de um sistema sustentável, e aí sim, a gente daqui 25, 50 e os nossos netos e bisnetos vão continuar consumindo, sim, chocolate. Mas nesse momento, realmente, a gente está lidando com uma escassez. Legal. E a previsão lá da África para os próximos anos aí, você acha que eles conseguem reverter esses desafios que eles têm para a produção? Para a produção, olha, eu acho que assim, o que a indústria viveu agora, para você ter uma ordem de grandeza, assim, a gente vinha de um preço de bolsa de valor ali na sua casa de $2.000 a tonelada, batia um pouquinho ali nos 3, mas ficava ali nesse patamar, né? Quando ia chegando muito perto dos 3, a gente já começava a ficar meio angustiado, o cacau tá subindo demais, né? A gente tá perto dos 13, 14 mil dólares a tonelada. Então, assim, pro produtor que, diga-se de passagem, que tem cacau para entregar, que, né, a gente tá vivendo uma dificuldade no campo, o momento é de prosperidade, a gente, né, e é bacana, é gostoso você ver esse entusiasmo no campo, todo mundo reformando as roças, e, né, é um momento ali muito, muito próspero. Mas não existe caixa de indústria alguma que estava preparado para um negócio desse. Então, assim, foi o pior pesadelo da indústria de chocolate. Então, assim, se a gente não aprendeu com essa lição, aí eu desisto da humanidade, entendeu? Então,
Muitas ações estão sendo feitas, né? A gente tem questões climáticas, tem, mas não é exclusivo da cadeia de cacau e chocolate. Então, a gente vai precisar se organizar enquanto humanidade para a gente continuar a existir, a comer em relação a isso. Então, não é exclusivo da cadeia de cacau. Mas, sim, várias ações estão sendo tomadas. Não é alguma coisa, assim, imediata. Eu acho que ainda 2025, talvez 2026, a gente ainda tenha que se apertar um pouquinho ali para conseguir atender a demanda da indústria, mas eu acredito que essas ações a gente consiga endereçar e seguir aí com o crescimento, né? A gente vê, por exemplo, a China se interessando mais pelo chocolate, a Ásia se interessando, quando eu falo Ásia ali, Índia, né? Se interessando mais por chocolate. Se esse mercado curte de fato a ideia, a gente vai sair no tapa por um saco de cacau. Exatamente, aí explode o negócio, né? Exatamente. Legal, muito bom. E, Luciana, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Antes da gente encerrar, tem algum projeto que você está trabalhando que você queria falar sobre ele, ou uma mensagem final aí para os nossos ouvintes? Olha só, eu acho que a minha mensagem é isso, né? A gente tem um mercado consolidado de consumo de chocolate. Uma das razões do preço do cacau subir tanto é porque, com todas essas dificuldades que a gente vem passando, de guerra, de instabilidade, de alta de dólar, essa bagunça toda que é o momento que a gente está vivendo, a resiliência do consumo do chocolate continua muito alta, ou seja, o consumidor, a gente está subindo o preço, a gente está repassando e o consumidor está resiliente ali no consumo, ou seja, a gente, né, assim, o mundo está uma desgraça, mas me dá minha barra de chocolate aqui, porque, né, me deixa curtir minha amargura aqui com essa minha barra de chocolate. Então, a gente tem um mercado consolidado, né? Brasil, a gente tem uma oportunidade de negócio ímpar, né? A gente tem todas as cadeias aqui. A gente tem cana, a gente tem leite, a gente tem cacau, a gente tem a indústria de consumo e a gente tem maquinários, né? A gente consegue colocar uma indústria aqui com né, recursos nacionais. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito bom a ser feito, né? A demanda per capita aí tende a aumentar, são as projeções que a gente tem trazendo. Então, é um momento ali que a gente tem eu falo que de oportunidade de se reinventar, mas é um mercado muito próspero e eu espero aí que a gente tenha cada vez mais entusiastas querendo ser um cacau lover junto comigo aqui. Muito bem, excelente. Luciana, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, compartilhar seus conhecimentos desse mercado, suas experiências. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Um prazer foi o meu, Fábio. Muito obrigada aí pelo convite. Muito bem, e é claro, agradecemos aí os nossos ouvintes que acompanharam a gente até aqui. A gente vai deixar todas as informações aqui na descrição do episódio, tanto da AgroTravel como da Ara Cacau, da Luciana, para quem quiser entrar em contato e saber mais. E se você curtiu o bate-papo, continua se aprofundando aqui com a gente nos temas do agronegócio e siga a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, para não perder nenhum episódio e ficar dentro das novidades. E gostou do episódio, compartilha com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agro brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!